Vamos tratar de orçamento público, né, as regras e as leis orçamentárias no Brasil. Existe uma visão difundida de que a despesa pública, né, é uma bagunça, de que é fácil fraudar, de que é tudo uma grande confusão, né? Mas não é assim. Esse é mais um mito, tá certo? Sobre o ordenamento jurídico, legal, institucional do Estado brasileiro. Na verdade, o Brasil tem regras fiscais bastante rígidas, não é? Então, é um dos países que tem regras fiscais mais rígidas e bastante organizado, né? Então, existem três grandes regras fiscais, não é? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra de ouro e o teto dos gastos, tá? Seja constitucional ou infraconstitucional. Do ponto de vista orçamentário, existem três grandes leis, né, que as leis orçamentárias são votadas periodicamente, que é o PPA, a LDO e a LOA, que é o que a gente vai ver aqui, então, tá? Então, primeiro o PPA. O PPA é o Plano Plurianual, não é? Que é como é que a gente pode pensar o plano plurianual? É um grande planejamento, não é, de médio prazo do governo que inicia, não é? A gente pode dizer que seria as grandes metas e objetivos do governo, tá? Os grandes programas que o governo que inicia tem, tá? Ele é válido a partir do segundo ano do mandato, né, do executivo, seja municipal, estadual ou federal. Então, todos os níveis de governo têm um PPA que deve ser votado, né, no primeiro ano e que passa a valer a partir do segundo ano de governo até o primeiro ano do governo subsequente. Então, o primeiro ano do governo que inicia é sobre a diretriz do PPA anterior, tá? Então, a PPA estabelece, né, as grandes diretrizes, os grandes objetivos, as grandes metas, as grandes prioridades do governo, tá? Ele deve ser votado até o dia 31 de agosto do primeiro ano da gestão. Votado não, deve ser encaminhado para o legislativo. O executivo elabora, geralmente pelo órgão de planejamento, e envia para o legislativo, e o legislativo, então, tem que votar até o final do ano, não é? Que é 22 de dezembro. Engloba também as despesas de capital, né, e as decorrentes, e também as despesas continuadas, né, seja discricionária ou obrigatória. Então, todas as despesas e variação de patrimônio num planejamento de longo prazo. Então, se a gente fosse dizer, né, em poucas palavras, é planejamento, estratégias de governo e grandes metas. Tá? Então, é onde tem maior flexibilidade, né, dessas três, onde existe maior espaço. Aqui eu vou mostrar aqui rapidamente o plano plurianual atual do Rio Grande do Sul, que foi enviado para a Assembleia Legislativa em 2019, votado em 2019, e passa a valer, então, a partir de 2020. Aqui ele engloba grandes planejamentos, né? Tá aqui o sumário, a mensagem do governo, apresentação, diretrizes, estratégias, o processo de elaboração, eixos e objetivos estratégicos do governo, cenários econômicos, análise de conjuntura, panorama da economia gaúcha, quadro geral das finanças públicas, cenário fiscal, novos desafios, novas façanhas na parte do governo, né? E aqui, programa temático, poder executivo separado, né? Eixo sustentável, governança e gestão, sociedade e qualidade de vida, desenvolvimento empreendedor. Programa de crédito, programa de gestão, manutenção,
e serviços ao Estado, programa de encargos especiais, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, resumo das despesas por fonte. Tá? Então, esse plano aqui tem 370 páginas, né? É bastante detalhado. Né? Então, além de ter uma análise ampla aí da conjuntura e dos grandes objetivos governamentais. Está disponível lá no Moodle, tá? Tanto esse do Estado quanto o federal. Bom, então essa é a primeira grande lei. Né? A segunda é Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que é uma lei anual, tá? A LDO, né? Ela vai estabelecer as prioridades das despesas do ano seguinte, né? Na verdade. Então ela é votada também em um ano para valer para o ano seguinte. Vale para o período fechado de um ano, tá? O ano civil normal. Então a LDO, não é, ela é o meio do caminho entre o PPA, que é um planejamento mais de médio prazo, e o orçamento, né, na ponta do lápis, que é a lei orçamentária anual. Tá? Deve ser enviada até 15 de abril para as casas legislativas e votada até 15 de julho. Tá? E se refere, como eu falei, ao ano seguinte. Então, as grandes, também metas e prioridades, só que específica de cada ano. Devem conter no PPA, né, mas estabelecendo para o ano, né, incluindo as despesas de capital, investimentos, salários, dívida, tributos. Né. E também ela define as metas fiscais, né, as regras de elaboração e execução da lei orçamentária anual. Também estabelece o resultado primário, nominal, o gerenciamento da dívida, eventualmente também variação de tributos, tá? E define, então, quanto daquilo, e como daquilo que está estabelecido no plano plurianual vai ser executado na lei orçamentária anual. Então, é a lei que define as diretrizes do orçamento, né, nesse sentido. Bom, então aqui a lei de responsabilidade fiscal agregou também alguns pontos na LDO, né, que é o equilíbrio entre receitas e despesas, né, que é pactuado entre o executivo e o legislativo, aqui no mesmo sentido, quem elabora é o executivo e o executivo elabora pelo planejamento e o legislativo vota, tá? E o executivo sanciona. Também estabelece os critérios, a forma de limitação do empenho, depois a gente vai ver o que é o empenho, normas de controle de custos e avaliação de resultados dos programas. Também tem que avaliar, né, as políticas e os programas, as ações que estão sendo executadas. Tá? Então, isso que também estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Aqui, com relação à despesa pública, né, o empenho é quando se define um valor específico, não é, para uma determinada despesa. Esse se chama empenho. A liquidação é quando há um reconhecimento desse direito de pagamento também específico para um fornecedor ou mesmo para os servidores, tá? E o pagamento é o que já sugere o nome, tá? Então, empenho, liquidação e pagamento. Nos anexos ali que existem também na lei, né, das metas fiscais que são estabelecidas e são regulamentadas na lei das diretrizes orçamentárias, tem que ter a evolução patrimonial, avaliação da situação financeira e atuarial, a previdência, e o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Tá? Então, também aqui um pente fino sobre as renúncias das receitas e as despesas obrigatórias. Né? Lembrando, existem as despesas obrigatórias, que é grande parte das despesas, mais de 90% no caso do Brasil, são despesas obrigatórias. Tá? Então, quer dizer, existe pouco espaço para o governante,
ao contrário do que se imagina. Salários, aposentadorias, transferências para outros níveis de governo, estados e municípios, ou no caso dos estados, os municípios, né? Despesas com saúde, com educação, tudo isso são despesas obrigatórias, né, que tem pouca margem para o governante. Onde existe algum espaço de gestão são as despesas discricionárias, né, que tem margem para o governo e que são muito poucas, né? No caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, são praticamente nulas, né? Porque as despesas obrigatórias acompanham praticamente todo o orçamento, então existe pouco espaço, né? No caso da União tem um pouco mais de espaço de gestão, mesmo assim é pequeno, né? Se não me engano, em torno de 95% das despesas são obrigatórias, são, né, direcionadas e com também, né, pouquíssimo espaço de alteração. E a lei orçamentária anual, né? A lei orçamentária anual é a lei que define, que é o orçamento propriamente dito, tá? Que define todas as receitas e todas as despesas do ano seguinte, tá? Então ela é enviada para o Congresso e para as casas legislativas em um ano, né, votada nesse mesmo ano para valer no ano seguinte, tá? Então, assim, olha, isso é um ponto importante aqui que certamente eu vou cobrar. Nenhuma despesa executada pelo executivo pode ser executada sem estar prevista na lei orçamentária anual, não é? Nada. Então, existe uma rigidez muito grande da despesa pública no Brasil e uma regulamentação gigantesca, tá? Existem casos excepcionais, né? Como, claro, o caso de calamidade pública, que até é o ano de 2020, né? Existe uma flexibilidade, tá? Tanto para as regras, para as metas, principalmente fiscais, por motivos autoevidentes, tá? Mas em casos ordinários não pode ter. Por isso que tem que decretar a situação de calamidade pública por motivos de força biológica, enfim, ou civil, uma guerra, coisa assim, uma pandemia, né, uma catástrofe natural, aí sim porque como isso aqui exige algum tempo, né, para legislação, para execução e tudo, legislar, executar, aprovar. No caso de calamidade pública, existe essa exceção, tá? Então, aqui estão as principais instituições orçamentárias, as regras, né? Uma das regras é a unidade, tá? Que significa que cada ente da federação tem apenas uma lei, né? Uma LOA, portanto, né? Então, a LOA contempla judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público e tal, tá? Então, cada um desses órgãos vai enviar para o executivo a sua a, o seu a sua previsão de despesa e tudo, né? E isso vai estar dentro de uma LOA única, tá? Universalidade, né, que todas as receitas e as despesas devem estar presentes, né? Então não pode ter um tributo novo que passa a valer no mesmo ano, sempre vai valer a partir do ano seguinte, porque tem que ter previsão legal para a receita e para a despesa, com exceção do que eu falei antes, né? Orçamento bruto significa que não pode ter deduções, né, o valor correto, tá? Sem depreciação, sem nada. Especificação, né, que deve ter a origem, né, significa isso, né? Toda despesa tem que ter origem, mesmo a renúncia, né? Tem que ter um demonstrativo de da onde tirou, da onde saiu, né? E a despesa é assim também, tá? A anualidade, que ela é válida para o ano civil, né, seguinte, tá? Exclusividade, não pode ter nada estranho, né? A previsão de receita e despesa dentro dessas leis orçamentárias aqui, tá? Então, como eu falei, né? É muito mais rígido do que supõe
a ideia comum, tá? Equilíbrio, que aqui também a Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu esse dispositivo, né, LDO, como eu falei antes, né? E tem também a regra de ouro, que é uma lei constitucional, que prevê equilíbrio orçamentário, e, portanto, né, o artigo 167 da Constituição, portanto, né, a lei orçamentária anual deve estimar a receita e despesa, e caso precise de caso tenha déficit, né, tem que ter um crédito público, né? Por isso que aparece lá na lei orçamentária anual, que eu vou falar depois lá, quando tratar de dívida pública, aparece toda a rolagem da dívida, né? Porque a liquidação de títulos públicos, né? Compra e venda de títulos públicos tem que estar no orçamento, né? Tanto a compra quanto a venda. Então, por isso que aparece um valor muito maior do que é de fato, né? Porque está lá toda a movimentação anual da dívida pública, está dentro da lei orçamentária anual, tá? Que é o crédito público. A publicidade, né? Então, tudo isso aqui é publicado na internet, né? Com análises, com avaliações anuais e bimestrais, tá? Dependendo da lei, que tem que ser também debatido nas casas legislativas, com espaço para a população, para a sociedade civil participar, opinar e tal, né? Então, é bastante transparente, né? Outra coisa que quando a gente falar lá de transparência, contrário do que se imagina, o Brasil tem elevada transparência dos gastos públicos, tá? E do seu orçamento, tudo. Então, aqui a elaboração, né? Que é pelo executivo, tá? Que envia para o legislativo, né? Tramitação na Casa Legislativa, que pode alterar também essas leis, né? É sancionada pelo executivo, que tem que cumprir essa regra, né, orçamentária. Ele é monitorado, né, pelas casas legislativas e pelos tribunais de contas, né, então, como eu falei, né, alta rigidez, e tem uma prestação de contas também, né, que é periódica ao executivo, com parecer dos tribunais de contas federal e estadual, da União e dos estados, tá? Então, algo que esteja além, quer dizer, se por algum motivo excepcional, né, como por exemplo aconteceu em 2015, né, que foi até a origem lá do impeachment polêmico da Dilma, né, a questão do crédito suplementar, né, se por exemplo um ano de recessão, como em 2020, cai a receita, né, então como a receita é estimada um ano antes e cai a receita de forma não prevista, né, então, bom, vai faltar recurso, né? Aí, no caso, é o crédito suplementar, né? No ano seguinte. Então, só pode ter uma despesa nova com, com frustração de receita, ou coisa assim, né? Com crédito suplementar, tá? Daí tem que fazer uma operação de crédito que tem que ser aprovado pelas casas legislativas também, tá? 30 dias após a publicação da LOA, cada ente público estabelece as suas metas de arrecadação e despesas bimestrais, que também tem que ser publicadas, tá? Então, a cada bimestre vem os relatórios. Então, tem relatórios que são publicados bimestralmente pelos governos, pelos executivos, né? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as renúncias fiscais devem ser compensadas, né? E novas receitas estão submetidas às vinculações constitucionais ordinárias, tá? Que são aquelas que eu falei, mas principalmente educação, saúde e transferência para estados e municípios. A lei orçamentária anual deve ser enviada para as casas legislativas até o dia 31 de agosto e votada até o dia 22 de setembro, contemplando despesas obrigatórias e despesas discricionárias, seja vinculadas ou não, né? Então, boa parte das despesas são obrigatórias ou vinculadas, tá? Como eu falei antes. Aqui é a classificação do orçamento, que a gente vai ver também depois um pouco sobre isso quando vê a despesa, né? Mas a classificação institucional, né? Que é por
por órgão, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério do, do Meio Ambiente e tal, etc. Tá? Por função, né? Que nem sempre está casada, né? Por exemplo, sei lá, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é despesa de saúde, certo? Só que está dentro do Ministério da Educação, né? Porque é um hospital universitário, então nem sempre está casada a função e a classificação institucional. Ou também por ação ou programa. Mas como eu falei, depois a gente vai ver um pouco mais disso aqui. E para fechar aqui a questão da periodicidade, né? Então, como eu disse antes, né? Aqui a administração A e a administração B, né? A administração A começa em 2011 até 2014, a administração B 2015 até 2018, a administração C ali até 2019. Então, o primeiro ano de governo, né? De todas as administrações, vai ser, quer dizer, a LOA foi votada no ano anterior, né, portanto, no governo anterior, a LDO foi votada no governo anterior, portanto, né, no ano anterior, portanto, no governo anterior. Às vezes até tem uma combinação, né, do governo que está acabando com o governo que está iniciando, se quer que altere alguma coisa, que estabeleça algo, né, na lei orçamentária, às vezes tem esse gapzinho aí para fazer essas alterações, mas depende da boa vontade do executivo e do legislativo. E a partir, então, do segundo ano de governo, quer dizer, no primeiro ano de governo tem que enviar o PPA, né, e a LDO e a LOA do ano seguinte, né? E aí, a partir do segundo ano, então, é que o governo passa a ter mais espaço na LOA e na LDO, né? Até o primeiro ano do governo seguinte. Então, tem um descasamento aqui com os mandatos por dois motivos, né? Um deles é que quando o governo começa, já tem que estar com a casa andando, né? Então, já começa com o barco andando. E segundo, que tem a questão ali de que há uma tendência, né, de supostamente os governantes quererem gastar mais no último ano de governo para colher louros eleitorais, né? Então é uma forma de restringir aí esse comportamento oportunista. Tem um vídeo aqui que foi elaborado pelo Senado Federal, eu coloquei lá nas sugestões, né, que é um vídeo que tem uma visão um pouquinho mais lúdica, assim, mas que fala sobre essas leis orçamentárias, né? E aqui essa imagem desse vídeo, né, do orçamento fácil, elaborado pelo Senado Federal, que é o PPA, né? Um resumo aqui, né? Com estratégias e metas, elaboração a cada 4 anos, a LOA, elaboração de todos os anos, que define as despesas e as receitas do governo, né? O orçamento propriamente dito, e a LDO, que define as regras e prioridades anuais, né? E elaborada também anualmente, né? Que vão para os ministérios que fazem as suas propostas, né? O Ministério do Planejamento, que atualmente não existe mais, o Ministério da Economia, mas os órgãos de planejamento, a Secretaria de Planejamento, enfim, elabora então as propostas, os projetos de lei, que envia então, né, para o Congresso Nacional, que debate, vota, né, aprova e é sancionado pelo Executivo, seja União, seja Estado, seja municípios, e passa a valer como lei para o ano seguinte, tá? Então, esse aí é o nosso ordenamento legal, né, orçamentário, que, como eu falei, é bastante rígido, né? Nenhuma despesa pode ser executada sem amparo legal do ano anterior, tá certo? Então, é isso aí. Depois a gente vê um pouco mais de detalhes da questão da despesa.